capacidade dada por Deus. De acordo com o texto de Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Um dos grandes temores do ser humano é o sentimento de inadequação. É quando o indivíduo ele não passa por essa alegria, essa felicidade de ser bom em alguma coisa. A alegria de completar alguma obra, de produzir algo, de cuidar de uma família. Um dos grandes temores do ser humano é esse, o sentimento de inadequação. É desgastante, é destrutivo. O que é o sentimento de inadequação? O indivíduo não se acha capaz, não se acha adequado a uma família, por exemplo. Eu não lido bem com o casamento, eu não lido bem com filhos, não lido bem com o emprego. Então a pessoa pula, né? De casamento em casamento, tem um emprego aqui, tem outro lá. Acha que nunca poderá ter uma vida bem-sucedida. Muita gente acha que não é capaz de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom empresário, ou mesmo que não seja um empresário, mas que seja um empregado. O indivíduo diz: eu não lido bem com os meus patrões. Ele se acha inadequado para ser um bom empregado. Aí nunca vai ter lá, ele nunca sonha, nem imagina isso, ter a foto dele estampada como funcionário de destaque. Às vezes tem gente que perde até alguns cargos porque diz assim: não, gerência eu não quero, liderança eu não quero, não, eu não quero lidar com muita gente, é muito problema. E a pessoa abandona. Tem muita gente que acha que não é capaz de ter uma vida bem-sucedida. Eu imagino que o pior tipo de sentimento de inadequação é aquele que se passa ainda mais dentro do cristianismo, sabe? Quando o indivíduo diz assim: não, eu não nasci para ser um bom cristão. Eu peco demais, eu erro demais. A igreja toda aí, tudo bem. Os meus irmãos em Cristo, beleza. É tudo gente boa, gente santa. Agora, bispo, não exija isso de mim. Eu nasci para estar fora do aprisco. É o pior sentimento de inadequação. Porque a pessoa não se acha capaz de se tornar um cristão exemplar. Então, isso vai gerando medo, isso vai gerando um terror dentro da pessoa. Ela acha que nunca vai passar naquela prova, nunca vai passar naquele vestibular, nunca vai poder tomar uma decisão importante. Às vezes, por uma situação pequenina, a pessoa faz uma tempestade num copo d'água. E aí você sabe, às vezes, pelas palavras que são ditas numa hora como essa, pelas impressões que ficam, há mágoas, há sentimentos negativos que vão crescendo e se desenvolvendo dentro das pessoas. Por exemplo, às vezes uma separação de um casal acontece porque já há 10 anos um já não olha para o outro com aquele olhar de romance, é só exigência, é só cobrança, e parece que já não são mais dois amantes, são apenas dois colegas de uma mesma empresa, cumprindo funções parecidas, mas são marido e mulher. Só que uma década, sabe, achando que são apenas companheiros de caminhada, sem ter um romance, um brilho no olhar, e isso vai magoando o coração. E aí chega uma hora que a pessoa diz: eu não sou mais adequado a esse romance, a esse casamento, a esse quadro. Não sei porquê, depois de 20 anos, agora eu quero me separar. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Na carne, humanamente falando, todos nós temos fragilidades, todos nós somos fracos.
Você não pode confundir capacidade carnal com aquela capacidade divina que Deus oferece a cada um de nós. Você não pode apenas se basear no que humanamente você é ou a pessoa com que você lida é. Amado, você tem que começar a acreditar que é Deus quem persuade, é Deus quem convence, é Deus quem abre caminhos, é Deus até quem planeja coisas para nós, é Deus quem faz, é Deus quem põe o querer, é Deus quem realiza, é Deus que vai na frente. Então eu não vou basear a minha esperança de vida no que eu sou humanamente falando, apenas na minha carne. Eu vou basear a minha esperança de vida naquilo que Deus pode fazer por mim. Não sou capaz, mas Deus pode me dar capacidade. Não tenho o recurso, mas Deus pode abrir situações para eu ter o recurso. Eu não sou uma pessoa tão bem dada, mas Deus pode abrir o meu coração. Ou até mesmo o outro, né? Fulano não é uma pessoa com um coração tão largo, mas Deus pode abrir aquele coração. Aí eu não sei como lidar com filhos, como é que eu faço? O mundo é tenebroso. Deus pode te dar aquela capacidade para você criar o teu filho tão bem como teu bisavô criou o teu avô. Você não pode confundir, eu volto a dizer, capacidade carnal com a capacidade divina, que sim, essa capacidade dada por Deus, ela pode ser ampla aí na tua vida e no teu coração. Aliás, um texto de Isaías, no capítulo 26, versículo 2, ele é bem forte, porque diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Olha que coisa tremenda. Isso aqui não significa que Deus fale, né, com as palavras audíveis por você. Deus não vai lá no caixa eletrônico e digita a senha por você, mas significa que Deus, Ele te dá ideias, Deus abre situações, Deus coloca pensamentos, Deus afugenta inimigos, Deus põe gente certa do teu lado, Deus te conecta a situações positivas. Significa dizer que Deus está no pano de fundo, criando todas as situações favoráveis e positivas para nós. Então, se Deus faz por nós todas as nossas obras, eu vou ficar inquieto com isso? Eu vou ficar agitado com a vida? Eu vou ficar me perturbando? Não, eu vou dizer: Senhor, se o Senhor faz todas as obras, se o Senhor está no controle de tudo, então, Deus, eu quero passar por essa paz. Senhor, eu quero ter esta paz de compreender de que o Senhor está por detrás de tudo. Eu vou dizer para você, irmão, neste exato momento, Deus está no controle absoluto da sua vida, da sua história e do seu futuro. Que isso te dê paz. Glórias a Deus por isso. Que isso gere equilíbrio no teu coração. Então, é perfeito um texto como esse. Se o Senhor faz todas as nossas obras, Senhor, então me garanta aqui no meu coraçãozinho, que às vezes fica miúdo, paz, por eu saber que o Senhor está no controle de tudo. A gente costuma sempre dizer aqui, né? Deus está no controle. Eu creio nesta verdade. Deus está no controle. Creia nessa verdade. A gente sempre diz: Deus está no controle. Nós cremos nestas verdades. Até porque são nos momentos difíceis que nós temos que ter essa ousadia, essa confiança de dizer, né, ou para nós mesmos e também para quem quer que nos ouça, e principalmente dizer para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor está na frente, o Senhor está no controle. São nos momentos difíceis que a gente tem que ter a confiança de dizer: Deus vai fazer com que essa obra se complete. Deus vai abrir aquela porta. Deus vai fazer o milagre. Deus está na frente. Deus está cuidando de tudo. Eu digo para os irmãos, comece a entender que Deus, ele sempre age. Pode parecer demorado para nós. E aí vem toda essa questão da oração, a nossa dinâmica de oração. A gente ora por uma situação e a gente ora e a gente espera
E às vezes essa espera, ela parece demorada. Deus nunca se atrasa. Às vezes você pede algo e fica esperando a resposta. A resposta parece demorada, mas ouça, Deus nunca se atrasa. Deus faz tudo na hora certa. Então, comece a entender que Deus ele sempre age. Se parece que está tardando, Ele não tarda. Ele não falha. Não é como você esperar por alguém e a pessoa de repente pegou no sono, dormiu e perdeu o encontro, perdeu o compromisso. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus não para. Então, diante de uma fraqueza que você tenha, e que ela cai justamente naquela questão, né? Eu não posso fazer isso, eu não mereço tanto, eu nunca vou conseguir passar naquela prova. Diante de uma fraqueza, amado, Deus age. 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo disse assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que Ele me capacita, é aí que eu sou forte. Na minha fraqueza, Deus age. Diante de um desejo que você tenha, de um bom desejo, diante de um sonho, diante de uma idealização, diante de um bom desejo, Deus age. Provérbios 10, 24 diz, o anelo dos justos, Deus o cumpre. Sabe o que é o anelo? É o desejo do justo. A gente não deseja nada de mal para os outros, a gente não está desejando vingança, morte. O justo só deseja coisa boa. O desejo dos justos, Deus o cumpre. Diante de um desafio, às vezes você está diante de um desafio, lá está Deus agindo novamente. Joel 3,10, eu sempre uso aqui essa palavra, né? Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. A recomendação de Deus é incrível. Ele diz, o que você tem aí? Você só tem ferramenta de jardinagem, mas você tem uma guerra para enfrentar. E o teu inimigo tem lança, tem escudo, tem espada. Então faz uma coisa, pega aí a tua relha de arado, faça disso uma lança, pega a tua podadeira, faça disso uma espada, mas nunca diga que você não pode, porque quem te fortalece sou eu, quem te capacita sou eu. Ou vamos voltar aqui atrás e pensar assim, tudo que a gente é capaz de fazer é porque a gente é o bam. Não. Então, você não tem nem que se exaltar, mas você também não pode ter medo de enfrentar as situações, porque, amado, a capacidade quem oferece a você é Deus. Nos sentimos fracos, nos sentimos inexperientes, sem força, mas ele diz, diga ao fraco, eu sou forte, e vá em frente. Diante de uma situação impossível, estou falando do impossível mesmo, não tem como você ter força de vontade e agir aquilo, nem que 2 ou 3 peguem para fazer, não tem como fazer, é algo impossível. Diante de uma situação impossível, de novo, lá está Deus agindo. Eu estou falando de doenças, estou falando de faltas, necessidades profundas. Às vezes uma tristeza que bate aqui no peito do homem, que ele não sabe de onde veio, mas ele cai num profundo de um poço emocional, e é uma coisa impossível de você tirar alguém só com um abraço e com um beijo. Vem cá, meu amigo, vou te levantar. Se a pessoa estiver num abismo dentro da alma dela, só Deus para fazer isso. Então, Lucas 1,37 diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele tem promessa de nos ajudar, se Ele tem promessa de nos curar, se Ele tem promessa de nos dar abundância, então, mesmo diante de situações impossíveis, lá está Deus agindo. Agora, eu quero terminar
dizendo o seguinte: esse agir de Deus, naturalmente, ele pode vir dentro de situações humanas, situações que a gente diria assim, situações comuns, naturais. O que é esse grande agir de Deus que às vezes se dá em termos humanos? Você precisa de alguém para te impulsionar, para te ajudar numa sociedade. Aí você pensa que aquela pessoa você descobriu sozinho, ou a sorte te ajudou. Não. Deus pode colocar a melhor pessoa para ser o melhor sócio do teu lado. Naturalmente existe como você verificar se realmente a coisa vai ser boa. Se o indivíduo rouba, então não seria Deus colocando aquela pessoa do teu lado para ser teu sócio, né? Se o indivíduo passa a perna nos outros, talvez até o diabo queira colocar aquela pessoa do teu lado. Se o indivíduo falta com todos os compromissos, então calma aí, não é a pessoa certa. Mas às vezes você diz assim: olha, tem a pessoa que eu estou precisando ter sociedade, é honesta, é justa, é digna, é honrada, mas eu não sei. Você não sabe do que, amado? Se é Deus que pode colocar essa pessoa do teu lado. Se a capacidade é dada por Ele. Então, esse agir de Deus, ele geralmente vai vir numa forma natural, comum, humana. Quer ver uma outra área da vida? A vida conjugal. Tem gente que acha que é uma loteria, né? Você acertar na vida com um marido ou com uma esposa. Enquanto que a Bíblia diz assim: olha, às vezes uma casa e os bens podem vir como herança dos pais, mas uma mulher prudente, uma mulher sábia é bênção do Senhor. Então tem que ser Deus a colocar a pessoa certa do teu lado. Você vai analisar se realmente foi Deus que colocou a pessoa certa do teu lado. Por exemplo, você é da igreja e se aquela pessoa não gosta muito de igreja, não foi Deus que colocou do teu lado. Você ama Jesus e ama a Bíblia, e aquela pessoa que você está vendo ali do teu lado não ama Jesus, não ama a Bíblia, poderá até ser o capeta que colocou aquela pessoa do teu lado. Então você rejeita. Agora, por que ter dúvidas se a pessoa que está ali para te acompanhar o resto da tua vida ama a Deus mais do que você, talvez? É melhor que a pessoa, né, tua esposa, teu marido, ame a Deus mais do que você. Se aquela pessoa ama a Bíblia, ama Jesus, então por que ter dúvidas? Se é algo de Deus ou se não é algo de Deus. Então o que Deus faz? Deus coloca as pessoas certas. Deus abre portas para nós. Deus move aquilo que para nós é natural e a gente às vezes fica assim espantado. Nossa, eu tive muita sorte. Não, nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Eu vou terminar inclusive com o exemplo desse agir de Deus, que às vezes pega o nosso pouco e transforma em muito. Pega a pouca força que nós temos e nos faz vencer batalhas enormes. Tem um caso da Bíblia que é o caso do Gideão. Eu não vou poder ler todo aqui, eu separei aqui 1, 2, 3 versículos. O Gideão, ele estava fazendo parte de um povo, né, massacrado, perseguido. E era bem assim, tudo que se plantava, vinham os inimigos e arrancava tudo, desvastava tudo, roubava tudo. E aí o Gideão pegava, né, um pouquinho de trigo que ele conseguia colher e ele ia para um lugar escondido, a Bíblia chama de um lagar, o lugar onde antes se pisava uvas para fazer vinho. Estava lá um indivíduo lá escondido fazendo uma coisa lá, passavam os inimigos e via, tem um cara ali no lagar, mas o lagar está todo destruído. Ninguém produz mais vinho aqui. Deixa esse maluquete aí, né? Deixa esse doidinho aí. Ele estava pegando trigo, moendo, para poder fazer pão, para manter a família dele a salvo. Gideãozinho, miúdo, que ele mesmo diz, eu sou pequeno, Senhor, eu não sou nada. Ele
ele, no meio de uma devastação, no meio de uma perseguição do povo, de um massacre, ele fazia o pão e levava para a família dele. Aí o versículo 12 de Juízes 6 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E amados, a proposta era que ele vencesse os inimigos, os midianitas. A proposta do anjo do Senhor, e a mesma proposta que eu faço para você hoje: ei, você está fazendo só um pãozinho assim, né? Só para manter a salvo a tua casa. Eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. E a proposta é você vencer os grandes desafios. A proposta que Deus está te oferecendo é passar por grandes vitórias. Então, por favor, eu vou te adiantar aqui a história, mas não diga como o Gideão disse, versículo 15, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Versículo 16, tornou-lhe o Senhor, o anjo, né, que falava com ele: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu quero reproduzir essa palavra, sendo hoje um anjo para a tua vida. O Senhor te diz, ouça, o Senhor te diz: já que eu estou contigo, você vai ferir todos os teus inimigos como se estivesse lutando apenas com um homem. Amém? Se você conhece a história, você sabe que Deus disse para Gideão: olha, organiza aí uns soldados. Ele tinha 32 mil homens à disposição dele. Deus disse: não, elimina uma parte. O poder de guerra do povo de Israel era pequeno. E foram eliminados, sabe, milhares de homens. Ficaram 3 mil homens com ele. Ele disse: Senhor, eu quero tirar a prova disso aí. O Senhor está me mandando vencer os midianitas. E Deus deu prova, Deus deu sinais. Quando ele achou que ia vencer a batalha com 3 mil homens, Deus disse: epa, a capacidade é minha, Gideão. Você vai eliminar mais uma turma aí. Ele eliminou mais 2.700 homens. Ficou ele e mais 300. Eu já fiz esse cálculo várias vezes. Do poder de guerra que o povo de Israel tinha, que eram os 32 mil homens, foi reduzido a menos de 1%. 0,9 alguma coisa por cento. Eu te pergunto, só para a gente finalizar aqui, se você, ao receber essa visita do anjo, o anjo lhe dissesse: ei, homem valente, mulher valente, você vai ferir os teus inimigos, você vai vencer essa batalha, e eu estou com você, você vai lutar e vai vencer, mas você vai usar menos de 1% do teu potencial. Você vai ou não vai? Porque usar menos de 1% do nosso potencial? Gideão foi para a guerra com aqueles 300 homens, e quando vinham 1000 inimigos, um de cada um daqueles 300 matava os 1000 como se estivesse brigando e lutando com um só homem. Ele venceu a batalha, ele pôs o povo de Israel a salvo, ele restaurou a vida de um povo que estava massacrado, e tudo porque Deus viu potencial nele e disse: já que eu estou contigo. Então não fique esperando você acumular muita coisa, muita experiência, muitos bens para realizar grandes obras, não. Deus pode fazer um milagre acontecer com você com menos de 1% do teu potencial. Sabe por que isso acontece? Porque a capacidade sempre é dada por Deus. Receba isso aí em seu coração, em o nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.